Graças a paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Sofonias. Sofonias, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor, e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros. Uivai, vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho, e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Por isso, serão saqueados os seus bens, e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão vinho. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito à pressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Vamos orar? Deus santo e tremendo, Deus todo-poderoso, graças te rendemos, Senhor, porque o Senhor não nos deixa ficar em desconhecimento, em ignorância. Mas o Senhor sempre nos adverte, meu Pai, da necessidade de observarmos os teus preceitos, as tuas promessas e tuas ameaças. Por isso, Senhor, nós te rogamos nesse instante que o Senhor abra os nossos ouvidos. Nossos ouvidos estejam atentos à tua voz hoje à noite, Senhor. Não permita, meu Deus, que por motivo algum Satanás arrebate dos nossos corações a tua palavra. Não permita, Senhor, que os nossos corações estejam tão apegados aos nossos afazeres e tarefas
a ponto de nos desligarmos do teu trono. Traz-nos aos teus pés hoje à noite, Senhor, e fala conosco. É no nome de Jesus Cristo que nós te rogamos isso. Amém. Dia de ira, dia de lamentar. Dos profetas os avisos se cumprem. Céus e terra em cinzas a queimar. O que temor nos homens, os homens sentiremos, quando vier lá do céu o juiz, de cuja sentença todos dependemos. Essas são duas estrofes de um hino chamado Dies Irae, dia de ira, de um homem chamado Thomas Setano. Ele compôs esse hino na Idade Média. E já imaginou se de repente Nildo ou Saulo anunciam um hino desse para cantar no domingo à noite? Quando foi a última vez que nós cantamos um hino com esse conteúdo? Que fala sobre a ira de Deus, sobre o juízo final, sobre o dia que o Senhor irá julgar todos os homens. Nós não cantamos mais sobre isso. Nós deixamos de cantar sobre isso, nós deixamos de pregar sobre isso, nós deixamos de falar sobre isso. E o motivo é muito simples: nós não gostamos de más notícias. Nós não gostamos de pensar numa coisa como essa. Mas a Escritura, meus irmãos, está cheia de hinos como esse. Esse hino foi composto baseado no capítulo 1, versículo 15 do texto que nós acabamos de ler, quando o profeta diz que aquele dia de indignação, de angústia, dia de alvoroço e desolação. Na verdade, meus irmãos, o dia do Senhor é um conceito bíblico que se espalha por todas as Escrituras e nos mostra como as coisas terminarão. Para os crentes em Cristo, excelente notícia: será o dia em que o Senhor salvará definitivamente o seu povo. Mas para para aqueles que não têm o Senhor, que não se renderam ao Senhor, que vivem as suas vidas como se Deus não existisse, será o pior dia da sua existência. Não é necessariamente o fato de que você levantou a mão um dia e veio à frente. Não é porque você se considera um crente. Mas de repente ele nos adverte para o fato de que até pessoas que se consideram salvas poderão se surpreender com esse dia. E de repente ele nos lembra da necessidade de nós estarmos atentos para o dia que o Senhor há de voltar. E o motivo é muito simples: porque o Senhor há de vir para julgar vivos e mortos, e Ele vai estabelecer o seu reino final, e por fim julgando a todos, condenará aqueles que não foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo. Sofonias, meus irmãos, é uma figura interessante. Ele é da família real. Ele podia muito bem ter uma vida tranquila e calma em Jerusalém, sem nenhuma preocupação extra. Mas o Senhor chamou a Sofonias para pregar o Evangelho. Note que o texto começa dizendo que ele não é um Sofonias qualquer. Versículo 1 traz a genealogia dele, bem rápida. Primeiro diz: ele é filho de Cusi, ele é neto de Gedalias, ele é bisneto de Amarias, ele é tataraneto de Ezequias, rei de Israel. Um príncipe que abriu mão de toda a riqueza, um príncipe que abriu mão do palácio, que abriu mão das honrarias, para correr um risco terrível. Ele profetiza numa época difícil, especificamente nos dias de Josias, versículo de número 1 ainda. Nós não sabemos se ele profetiza antes de Josias ou depois, um pouco depois de Josias. O que nós sabemos que parece que ele pega um pouquinho de Josias e o finalzinho dele. Momento difícil que, por exemplo, foi a mesma época em que Jeremias estava pregando. E a Bíblia nos diz que Jeremias passa 40 anos pregando e ninguém presta atenção no que ele diz. O jogam dentro de uma cisterna imunda para que ele sofra e aprenda a ficar calado e não denunciar pecado das pessoas. Afinal de contas, não julgueis. Era esse, desde aquela época, o mote das pessoas. Sofonias é levantado pelo Senhor, principalmente pelo fato de que ele tem uma mensagem vinda de Deus. É por isso que a primeira palavra que ele usa é: a palavra do Senhor veio a Sofonias. Ele se levanta não é porque ele é corajoso, não é porque ele é especial.
É porque a mensagem que ele tem é importante, é uma mensagem contra Jerusalém. E ele de repente nos mostra de que o Senhor tinha uma coisa muito importante para dizer a Israel, de que haveriam dias difíceis pela frente, mas à medida que ele vai anunciando o juízo do Senhor, ele apresenta um retrato fiel de como Israel estava se comportando naquele instante. E o mais assustador, meus irmãos, é que enquanto ele proclama o grande e terrível dia do Senhor e mostra como Israel estava se comportando naquele momento, que era o motivo de Deus julgar a Israel, ele apresenta ao mesmo tempo o retrato de como é a nossa época e o retrato de como será o grande e terrível dia do Senhor quando ele voltar. É sobre isso que eu quero que os irmãos observem o texto comigo hoje à noite. É 3 retratos aqui claros do dia do Senhor. O primeiro retrato está nos versículos 2 a 6, é que o Senhor produzirá uma devastação jamais vista sobre a face da terra. A linguagem que ele usa aqui, meus irmãos, do versículo número 2, quando ele diz a palavra aí, consumirei, a palavra é literalmente, eu vou eliminar completamente. A imagem que ele traz à tona é de Gênesis. A imagem que ele traz é do dia em que o Senhor executou o juízo sobre a face da terra. A imagem é do dia que o Senhor não suportou mais contemplar a maldade e o pecado dos homens e resolveu lançar sobre os homens um dilúvio de forma que ele iria destruir a todos. É a mesma imagem. Ele diz: o que o Senhor está prometendo aqui é fazer alguma coisa muito parecida com o que aconteceu lá no dilúvio. Mas ao mesmo tempo, à medida que ele vai expondo o texto, nós vemos que ele não está falando somente do dia em que o Senhor iria destruir Jerusalém, do dia em que a Babilônia finalmente invadiria Jerusalém e a destruiria, mas ele aponta para o dia em que o Senhor vai repetir o ato do dilúvio, de Gênesis, capítulo 6. E ele mostra que esse último dia em que o Senhor há de destruir o mundo, ele fará isso de forma definitiva e completa. Por isso, meus irmãos, é importante observar de que o grande anúncio aqui é de que a devastação que Deus pretende realizar no mundo nunca foi visto, nem mesmo no dilúvio. Vejam comigo o versículo 2. Ele diz: de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Não vai sobrar nada. Ele de repente nos diz de que essa devastação que ele vai produzir será tão intensa que não vai escapar nada nem ninguém. Não haverá um lugar onde se possa esconder. E por isso mesmo a descrição que ele faz é de que tudo que existe passará pelo crivo do juízo do Senhor. E eu preciso que os irmãos prestem atenção, porque a partir do versículo 3, ele nos mostra de que o Senhor irá alcançar os mais distintos tipos, de forma que não é possível se colocar distante do fato de que ele vai alcançar todos que ele quiser pegar. Veja o versículo 3 comigo. Ele diz assim: consumirei os homens e o quê? E os animais. Ele de repente nos mostra de que o castigo dele será tão grande que vai abranger não só as pessoas, mas os animais também vão morrer. Isso aconteceu no dilúvio. Mesmo que a arca tivesse salvo um grupo, os animais, os restantes, morreram junto com os homens. A terra foi amaldiçoada em Adão. A Adão foi dado o privilégio de dominar sobre todos os animais. Com o pecado de Adão, a terra inteira é amaldiçoada. Os animais sofrem junto com Adão. Ele diz: e no final, quando o Senhor resolver derramar a sua ira, ele vai destruir a todos. Mas é incrível, porque no meio disso tudo ele diz: eu preciso descrever quem é que vai ser destruído nesse pacote. Os homens e os animais. Que animais? Veja versículo 3. Consumirei as aves do céu. Mas olha que interessante. Eu consumirei também os peixes do mar. De repente ele nos diz que não só serão as aves que vão ser destruídas. Todos os animais, sejam eles do céu, da terra ou do mar. Ele diz: eu vou destruir a todos, junto com os homens. Vou destruir a todos eles. Porque eles estão junto com aqueles que são ofensores da graça e ofensores da santidade de Deus.
E agora, meus irmãos, acompanhem comigo, quem é que vai junto nesse pacote de animais? O texto diz, eu consumirei também, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Isso aqui é importante porque nós usamos muito uma expressão do tipo, Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ele de repente nos diz de que o Senhor vai destruir a ambos. Ele diz que o Senhor destruirá a ofensa e o ofensor. Ele vai destruir o pecado e o pecador. De forma que o ódio que o Senhor levanta contra o pecado é o mesmo que ele levanta contra o que pratica o pecado. De forma que não existe essa balela de que Deus ama pecador. Deus ama Cristo e pecadores redimidos por causa de Cristo. E somente esses pecadores redimidos, dentre todos os outros, é que Ele ama. Ele diz, eu vou destruir ao mesmo tempo o pecado e os pecadores juntos. Não vai ficar ninguém de fora, de forma que a minha destruição que eu vou provocar vai se estender por todos os lugares e eu vou alcançar todos eles. Mas que ofensas esses homens estão praticando? Que pecados eles estão praticando a ponto do Senhor destruir o pecado deles e a eles junto com o pecado? O que é que eles estão fazendo? Simples, eles são idólatras. Versículo de número 4. Diz, eu vou destruir os idólatras. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Ou seja, eu vou destruí-los, eu vou esmagá-los. E olha só, exterminarei deste lugar o resto de Baal. Ele cita pelo menos 2 deuses aqui no texto. E um terceiro que fica subentendido. O primeiro Deus que ele cita no versículo número 4, ele diz, eu destruirei os restos de Baal. Baal, meus irmãos, foi introduzido em Israel e foi grandemente adorado na época de um rei mau chamado Manassés. E se expandiu sob a mão de Jezebel por todos os lugares, e as pessoas adoravam Baal, porque Baal era considerado o Deus da fertilidade. Era o Deus que trazia chuva e o Deus que dava colheita. Israel sempre precisou de chuva. Quando o povo de Israel estava entrando na terra prometida, Deus disse no início de Deuteronômio, de que eles estavam saindo de uma terra que tinha muita água, que a única coisa que eles precisavam fazer para plantar era enfiar a planta no chão, porque o Nilo expandia-se num delta e todo canto tinha água. Eles, não, mas eu não vou deixar vocês no Nilo. Deus podia muito bem ter dado o Nilo para Israel. Deus podia ter dado o Egito, terra boa, terra fértil, com muita água, só felicidade. Não, ele diz, eu estou levando vocês para uma terra onde não tem água, onde só tem pedra, uma terra difícil, uma terra que não tem rios abundantes, uma terra que não dá para conseguir água tão fácil. E ele diz, e o motivo disso é porque vocês vão precisar confiar em mim para eu derramar a chuva. Vocês precisam confiar em mim. É por isso que eu estou mandando vocês para uma terra sem água. Porque a água que vocês tiverem, vocês vão ter que esperar que eu mande. E de repente Baal se apresenta como um Deus substituto, o Deus que manda chuva. E a maneira como eles tinham de adorar a Baal era por meio de cultos de adultério, de prostituição, porque ele era o Deus da fertilidade. E assim eles faziam e adoravam a Baal. Mas não só isso, o texto fala no versículo 5 de Milcom. Milcom também é conhecido como Moloque. A expressão é usada para definir um rei, é a mesma palavra para rei. Ele era aquele que deveria ser adorado e reverenciado por todos. Moloque era um deus terrível que requeria sacrifícios humanos. E ele era feito em bronze e era oco, e eles colocavam dentro dele lenha e queimavam, e quando ele estava incandescente, eles pegavam as crianças ainda vivas e colocavam as crianças para assar numa chapa, como 2 mãos estendidas, e a criança morria queimada, assada nas mãos de Moloque. E são esses deuses que vocês adoram. Quem adora Baal, eu vou vir exterminar o resto de Baal. Mas não só eu vou destruir o ídolo, eu vou destruir aqueles que ministram do ídolo, eu vou destruir os seus sacerdotes. Eu vou destruir todos aqueles que não só adoram ao ídolo, mas aqueles que promovem a adoração desse ídolo. Eu vou os capturar. Ele diz, eu vou pegar todos eles. Versículo 5 ele diz,
eu vou aproveitar a ocasião e sobre os eirados eu vou alcançar aqueles que adoram o exército dos céus. Essas pessoas se juntavam na laje de casa para adorar os astros ou para estudar os astros. Na verdade, eles estavam interessados em signos, em adivinhações do futuro. E eles faziam isso. Já leu o horóscopo essa semana? Pois é, você está incluído nesse pacote aqui. Vou pegar quem lê horóscopo. E de repente o Senhor diz, eu vou pegar quem adora, eu vou pegar aqueles que buscam conhecimento no zodíaco, eu vou pegar também, versículo número 5, os que adoram o Senhor e juram por Ele também por Milcom. E eu acho isso aqui fantástico. Porque Moloque é um Deus terrível. Ele diz, e vocês estão se dividindo entre mim e Moloque. Nota, a expressão é, os que adoram ao Senhor e juram por Ele e também por Moloque. Ele diz, eu vou destruir aqueles que acham que são meus servos, aqueles que acham que me adoram, aqueles acham que me servem. Ele diz, eu vou pregá-los porque eles querem servir a mim e a Moloque ao mesmo tempo. Eu vou encontrar a ambos, de forma que, ao final das contas, e o Senhor de repente diz, eu vou destruir os adoradores de Baal, eu vou destruir aqueles que consultam o zodíaco, e eu vou destruir aqueles que acham que servem a Deus, mas ao mesmo tempo servem a Moloque, que se dividem entre dois deuses. É aquele camarada que acende uma vela para Deus e outra para Satanás. Diz, de todo jeito ele tenta a proteção de todo lado. Ele diz, eu vou capturá-los também. Mas o que mais me assusta, meus irmãos, é o versículo número 6. Ele diz, e eu vou destruir também, eu vou exterminar os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. De repente, meus irmãos, nós somos advertidos para o fato de que Ele está interessado também em capturar aqueles que deixaram de seguir o Senhor, que não necessariamente se incluíram entre os adoradores de Moloque, que não necessariamente se tornaram adoradores de Baal, mas que simplesmente abdicaram do Senhor. Dois pecados ele apresenta aqui no versículo número 6, comissão e omissão. Ele diz, é o pecado daqueles que sabem que deveriam adorar ao Senhor, mas não adoram ao Senhor. Eles não estão interessados no Senhor. Mas o segundo é de omissão, que não seguem ao Senhor como deveriam, que não estão nem aí para Deus, que não estão preocupados com o Senhor, que não estão interessados nas coisas de Deus. Esse aqui é o crente frio, esse aqui é aquele camarada que nem fede, nem cheira, esse é aquele camarada que é meio desigrejado, que está lá, meio cá, que ele serve a Deus, mas também não serve a Deus, que ele aproveita de tudo um pouco, é aquele camarada que não está muito preocupado com o que Deus quer, é aquele pessoa que só vem no domingo de noite, que não está muito preocupado se o Senhor está o recebendo ou não, ele só quer cumprir os seus deveres. De repente o Senhor nos lembra de que todas essas pessoas vão estar no mesmo pacote. É por isso que é tão assustador, porque o Senhor vai juntar adoradores de Moloque, homens extremamente cruéis, Ele vai juntar adoradores de Baal, homens sensuais, Ele vai juntar pessoas que consultam zodíacos, místicos, mas Ele vai juntar a esses também, crentes, pessoas que frequentam a igreja, mas que não se preocupam com o Senhor. E a destruição que Deus vai trazer, ela vai ser vasta e ela jamais será vista, porque esses homens serão capturados de surpresa e o Senhor os encontrará e eles serão destruídos pelo próprio Deus. Irmãos, isso é uma advertência terrível, porque nós somos, irmãos, por causa do nosso pecado, idólatras por natureza. Nós o tempo inteiro estamos tentando substituir o Senhor por outras coisas. E quem adora Baal, na verdade, está muito mais preocupado em ter uma segurança extra fora do Senhor. Quem adora Moloque está muito mais interessado em ter uma escapatória se o Senhor não ajudar. E a escapatória, muitas vezes, para nós, tem sido nossos salários, nossos empregos, nossas aposentadorias, previdências privadas, planos de saúde. Nós criamos um novo Baal e um novo Moloque para não precisarmos confiar completamente no Senhor. Nós criamos um ídolo de maneira que nós podemos ter segurança sem ser em Deus. Nós dizemos, se eu ficar doente, eu tenho uma aposentadoria.
Se eu ficar inválido, eu tenho uma aposentadoria. Se a doença não precisar ser... não, mas eu tenho plano de saúde. Mas não tem problema. Eu tenho emprego estadual, eu sou funcionário público, eu tenho estabilidade. Não é isso que todo mundo quer hoje? O nome disso é, eu quero um Baal, eu quero um Moloque para adorar. Não é pecado ter isso, mas é pecado colocar confiança nisso. Eu posso ter uma previdência, eu posso ter um plano de saúde, eu posso ter um emprego estável, mas eu não posso achar que é isso que me dá segurança. Não posso confiar nisso, eu não posso confiar nessas coisas. E de repente nós somos advertidos que o Senhor ameaça de castigo eterno. E no dia em que o Senhor retornar, todos aqueles que confiaram em outras coisas e não no Senhor, todos aqueles que dedicaram as suas vidas a outros deuses e não ao Senhor, todos aqueles que deixaram de acreditar em Deus e esperar somente nele, serão assustados e apavorados pela presença do Senhor que veio para exterminar, como nunca se viu antes. 3 retratos claros. O primeiro retrato é que o Senhor produzirá devastação jamais vista. O segundo retrato é que o Senhor produzirá um sacrifício jamais visto. Versículo número 7. A imagem que ele nos traz a partir do versículo 7 é bem clara para o judeu. Eles entenderiam isso muito rápido. Mas de repente o Senhor chega para eles com uma expressão duríssima. Versículo 7 ele diz: cala-te diante do Senhor Deus. A nossa tentação, meus irmãos, quando o Senhor nos rebate, quando o Senhor nos coloca contra a parede, é dizendo: Senhor, mas não é bem assim, Senhor. Não é desse jeito não, Senhor. O Senhor sabe, né? A gente precisa de uma certa segurança, de uma certa estabilidade na vida. Se a gente não buscar essa estabilidade, a gente fica muito à mercê dos ventos, das coisas que acontecem. As coisas que acontecem, eu só preciso lembrar, que acontecem porque o Senhor as dirige. E quando nós não queremos estar à deriva nas mãos do Senhor, nós criamos nossos próprios barquinhos para ficarmos confiantes. Ele diz: Senhor, mas veja só, a gente não pode ficar tão inseguro. O mundo hoje traz muita insegurança. A gente precisa se manter um pouco seguro. Ele diz: ok, está certo. Mas cale-se, porque eu não quero ouvir as suas justificativas. O fato de nós confiarmos em ídolos e buscarmos confiar em coisas para substituir a confiança que deveria estar no Senhor, faz com que a gente tente se justificar diante de Deus. E no dia em que o Senhor voltar, não haverá a sua chance de dar uma conversadinha com Deus. O brasileiro tem a mania de achar que se ele tiver 5 minutos de papo, ele enrola e dobra qualquer pessoa. É por isso que a gente fica chateado com o call center, porque a gente liga para lá e eles não escutam a gente. E a gente acha que se o guarda vai multar a gente for lá conversar com o guarda, a gente consegue convencê-lo a não multar. Se por um acaso chegar uma conta para mim, para eu pagar, eu conseguindo conversar com o atendente, eu consigo baixar um pouquinho a conta. Eu sempre acho que se há qualquer coisa que eu fizer, eu consigo resolver. Afinal, nós temos um ditado: é conversando que se entende. Mas com Deus não tem muito diálogo quando o assunto é juízo. E ao invés de ficar se justificando, ele diz: calem a boca. Calem a boca, porque só quem fala sou eu. É assim que ele responde. Calem a boca, porque a única pessoa que vai dizer alguma coisa sou eu. E no versículo 7 ele diz: porque o dia do Senhor está perto. Chega de falar baboseira, chega de ficar falando e se explicando. O dia do Senhor chegou, o dia que o Senhor preparou um sacrifício. Versículo 7. Pois o Senhor preparou um sacrifício e santificou os seus convidados. Isso aqui é uma expressão muito típica de Israel. Porque quem prepara o sacrifício é um sacerdote. Quem se santifica é o povo que vai apresentar o sacrifício. Quem vai apresentar o sacrifício fica santo, porque ele vai participar de uma festa. E o sacerdote iria apresentar o sacrifício. Ele diz: agora não mais, meu filho. Quem vai apresentar o sacrifício não são os sacerdotes, sou eu. Eu vou fazer um grande sacrifício. E tem mais: já escolhi os convidados. Eles já foram separados, notaram? Eles já foram santificados. Eu já sei quem são os convidados. Israel podia ter ficado feliz. Que bom, né? A gente vai agora participar de um sacrifício. O Senhor mesmo vai fazer.
E a gente foi convidado. Disse, não, convidado não é vocês não. Isso aqui é assustador. Os convidados são os babilônios. Ele diz, eu convidei uma nação estrangeira para participar desse sacrifício. Porque vocês precisam saber quem é que vai ser sacrificado, versículo 8. No dia do sacrifício do Senhor, ele diz, eu hei de castigar os oficiais e os filhos do rei e todos que trajam vestiduras estrangeiras. Eu vou começar pela liderança. Os sacrifícios serão vocês. Os convidados são os babilônios. E quem está fazendo o sacrifício sou eu. Eu estou entregando vocês como sacrifício. E eu vou começar, diz ele, castigando os oficiais. Eu vou começar castigando a liderança de Israel. E eu vou começar entregando essa liderança nas mãos do inimigo. E além disso, ele diz, eu vou pegar os filhos do rei e vou entregar nas mãos dos inimigos. E tem mais, ele diz, eu vou pegar todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Aí ficou esquisito. Porque os oficiais nós entendemos. Os oficiais, afinal de contas, eram responsáveis pela pureza de Israel e tinham se contaminado. É claro que o Senhor iria destruí-los. Os filhos dos reis é óbvio. Se eles estavam concordando com a idolatria, eles deveriam ser destruídos. Mas o que é que tem um pessoal que gosta de roupa da China? Qual é o problema em gostar de roupa importada aqui? O problema é que Deus tinha dito para Israel de que eles deveriam ter roupas que fossem condizentes com a realidade espiritual deles. Eles tinham geralmente roupas bem naturais, que eram feitas de algodão, que eram feitas de lã. E eram roupas simples, porque a grande maioria das roupas eram cozidas em casa. Então eles faziam o tecido em casa. Então eram roupas rústicas. Era essa roupa que Israel deveria usar. Roupas simples, nunca trajes de luxo. Sempre roupas simples. E o motivo era, você não precisa estar se mostrando com a que marca de roupa você usa. Mas os estrangeiros não. Os estrangeiros gostavam de linho fino, com detalhes, com bordados, gostavam de seda pura. Muito material sintético, e eles gostavam desse tipo de roupa. Israel começou a olhar para a moda estrangeira. Israel começou a olhar para a maneira como os ímpios se vestiam. Ele começou a desejar a maneira como os ímpios se vestiam. E a gente precisa entender, meus irmãos, que roupa diz muito de quem eu sou. Você pode dizer, não, mas roupa não define caráter. Claro que roupa não define o caráter. A roupa expressa o caráter. É isso que ela faz. Ela não faz de você, se você veste uma menina, se você veste uma roupa curta, não faz de você uma prostituta. Ela só diz a prostituta que você é dentro. Só isso. De repente ele diz, olha o que vocês estão fazendo. Vocês estão olhando para o mundo. Estão vendo o jeito que eles se vestem. Onde é que fica a barra da cintura? Acima do umbigo ou abaixo? Como é o jeito que eles se vestem? Qual o tipo de moda que eles vestem? E vocês começam agora a imitar a roupa deles. Qual o problema em imitar a roupa da maneira que o povo veste? Da maneira que o mundo veste? Ele diz, porque o mundo veste de acordo com seus deuses e de acordo com o pecado deles. Vocês deveriam se vestir de acordo com o seu Deus e com a santidade dele. Eles estavam trazendo para dentro de Israel os hábitos dos estrangeiros. Estavam trazendo consigo a cultura de um país pagão. Isso aqui é seríssimo, meus irmãos, porque ele não está dizendo o tamanho da saia, ele não está dizendo que todo homem deve usar paletó, mas ele está dizendo que trazer a cultura pagã para dentro do povo de Deus é um grande mal, a ponto de que o Senhor há de destruir essas pessoas no final das contas, que o Senhor irá capturá-los, porque eles são agentes de Satanás, para introduzir no meio do povo de Deus o pensamento do inimigo. Roupa. Aí a gente fica um pouco assustado, né? Porque ele chega agora e diz, vou pegar os oficiais, eu vou pegar os filhos dos reis, quem se veste na moda também. Porque no versículo 9 ele diz, castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. A gente não sabe ao certo o que ele quer dizer com pedestal dos ídolos. A expressão pode significar também pular a soleira da porta. Alguns homens não pisavam na soleira da porta, principalmente filisteus.
Eles não pisavam porque eles ficaram assustados no dia que um ídolo caiu na frente da arca. E eles passaram a ter medo da porta. Então o que é que eles faziam? Na hora de entrar na porta, ao invés de pisar na soleira, eles pulavam a soleira para entrar dentro da porta logo. Ou também eles achavam que tinha um Deus que ficava no pé da porta para guardar as casas das pessoas. Então quando o cara queria roubar, ele pulava a soleira para pular o Deus dessa pessoa e conseguir roubar as pessoas. Então sabe ao certo o que ele quer dizer com isso? O que nós sabemos eles estão vivendo uma vida distante dos caminhos do Senhor, estão praticando o que é mal perante os olhos do Senhor, com idolatria e com roubo. Note que a expressão final eles estão enchendo de violência e engano a casa dos seus senhores. Eles estão trazendo o mal para dentro das suas próprias casas. Naquele dia, diz o Senhor, versículo número 10, ele diz: naquele dia eu faço-á ouvir um grito desde a porta até a porta, desde a porta do peixe até o uivo na cidade alta. É incrível, meus irmãos, porque de repente o Senhor nos lembra de que nós precisamos observar a vida diária para não nos contaminarmos com a adoração a ídolos. E que o Senhor irá alcançar a todos aqueles que são ímpios. E eu quero que os irmãos prestem atenção aqui, no versículo número 10, ele diz: naquele dia far-se-á um grito desde a porta do peixe. E parece que Sofonias conhecia muito bem Jerusalém. E o Senhor resolve descrever a geografia, o mapa de Jerusalém. A porta do peixe era a porta do comércio. O nome é óbvio. Era lá que se vendia peixe. Aí fica fácil. Mas era uma porta por onde entrou a Babilônia. E ele diz: e o povo vai começar a gritar de desespero desde a porta do peixe. É de lá que vai começar o desespero. E ele começa a descrever o que vai acontecer com o povo, com esse povo aqui, que os oficiais, os filhos do rei e as pessoas que querem luxo. O que vai acontecer? Ele diz: vai haver um grito, que vai começar na porta do peixe, e um uivo desde a cidade baixa. A cidade baixa era a área nobre de Jerusalém. Onde é que rico mora? Poço da Panela aqui. Era aqui que eles moravam. Cidade baixa. Vai começar um grito lá na porta do peixe, onde fica o pessoal que fica vendendo peixe. E vão começar a gritar de lá. E vão gritar até a cidade baixa, onde moram os ricaços, onde mora o pessoal da alta. O grito vai começar num canto e vai terminar no outro. E eles vão passar gritando por toda Jerusalém. Versículo 11. Uivai, vós, moradores de Mactés. Mactés, meus irmãos, o próprio nome já diz, era um lugar onde havia onde se triturava as coisas. Então era uma espécie de mercado público. Era onde as pessoas trabalhavam com comércio. E você podia comprar cereais, por exemplo. E os comerciantes moravam por ali mesmo. Ele diz: vão pegar todo mundo. Vai começar pela porta do peixe, vai chegar até a cidade alta, vai alcançar o pessoal do comércio, de todos os lugares. Sabe por quê? Porque todo o povo de Canaã está arruinado. Todos os que pesam prata serão destruídos. Ele diz: não interessa que tipo de comércio você possua, se você vende peixe ou se você é da alta, não interessa se você está no mercado, trabalha com ouro ou trabalha com prata, não interessa onde você esteja, a expressão é: o Senhor vai te alcançar onde quer que você se esconda. Sabe o que é perigoso? Versículo 12. Veja comigo, versículo 12. Naquele tempo, ele usa: esquadrinharei a Jerusalém com lanternas. Sabe o que é esquadrinhar? Esquadrinhar é olhar com muita atenção, é procurar com todo cuidado. É quando você quer encontrar uma coisa difícil de achar dentro da sua gaveta. Quando você quer encontrar um negócio difícil, você fica lá esquadrinhando, olhando cada detalhe até encontrar. Ele diz: eu vou esquadrinhar Jerusalém. E tem mais, ele diz: eu vou esquadrinhar com uma lanterna. Você não adianta se esconder debaixo da cama, eu vou te achar. É isso que ele está dizendo. Não interessa se você está na porta do peixe, na cidade baixa, se você está em Mactés. Eu vou passar um pente fino em Jerusalém. E eu vou encontrar todos. A Bíblia nos diz que no último dia, meus irmãos, os homens estarão tão desesperados que eles gritarão para as montanhas: cai sobre nós e esconda-nos.
e eles não vão conseguir se esconder, e eles gritarão e chamarão pela morte, porque eles querem se esconder de Deus, mas até a morte fugirá deles. O desespero aqui é tão grande que são homens crescidos se escondendo debaixo da cama, são homens se escondendo em buracos, são homens se escondendo em cada buraco de Israel. E vocês vão se esconder, mas não adianta. Eu vou entrar em Jerusalém com a lanterna, eu vou passar um pente fino em Jerusalém, e eu vou encontrar cada um de vocês no buraco em que você se esconder. Ninguém vai se esconder do Senhor no dia que Ele voltar. Ninguém. Eu vou encontrá-los. E Ele dizia, eu vou castigar os homens. E eles estarão apegados à borra do vinho. E esses que dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Essas pessoas que me ignoram, que acham que não faz sentido nenhum a me servir, que não estão nem aí para mim, que não me escutam. Esses que não me escutam saberão que eu sou Deus e que eu vou encontrá-los, eu vou persegui-los. E eles não conseguirão se esconder de mim. Meu irmão, como é desesperador saber que no dia que o Senhor voltar, existirá uma multidão enorme que estará nessa condição aqui, que olhará para o lado e dirá, para onde eu vou agora? E a resposta será, já era, você não tem mais para onde fugir. O Senhor vai te pegar agora. Você não terá como fugir. Mas, por que a gente não pode dar um jeitinho? Ele diz, é porque vocês são borra de vinho. Veja aí, versículo 13. Serão saqueados, e seus bens, saqueados seus bens e assolados as suas casas. Doutor, por que eles serviam a Baal? Eles queriam prosperidade. Por que eles serviam a Moloque? Eles queriam riqueza, eles queriam segurança nas coisas. E o Senhor diz, o que é que eu vou tirar de vocês? Seu dinheiro e as suas casas. Eu vou tirar tudo que você confiou a vida toda. Tudo aquilo que te dá segurança, ele diz, o Senhor vai tirar. Você construiu casa, ele diz, ok. Você não vai morar na casa. Você plantou? Tudo bem. Não vai beber vinho de lá. Porque nada que você construa aqui na terra pode te garantir a vida eterna. Irmãos, como será desesperador esse dia? Como será assustador esse dia? Homens ricos com seus jatinhos particulares, simplesmente olhando para um lado e olhando para o outro, e o Senhor dizendo, agora não faz diferença nenhuma. Você está junto com um mendigo lá debaixo da ponte. Estão no mesmo pacote. Não dá para onde fugir. E eles gritarão e urrarão, e chorarão em voz alta. Homens crescidos chorarão como crianças recém-nascidas. E eles urrarão de desespero. Irmãos, o que o Senhor está dizendo é que haverá um dia em que muita gente estará nessa condição e assustadoramente. Alguns lembrarão do que eu disse hoje à noite, nesse dia. Alguns que estão aqui vão passar por essa situação e você será obrigado a se lembrar desse dia de janeiro de 2017, quando o Senhor te disse que isso iria acontecer e você não deu a mínima. E você urrará e chorará em voz alta, e arrancará os cabelos, mas não vai adiantar mais nada, porque você não deu ouvidos ao Senhor hoje, e porque você não viu o Senhor hoje, o Senhor não te ouvirá naquele dia. A destruição que o Senhor produzirá será um sacrifício jamais visto sobre a face da terra, que nos leva a um terceiro retrato, meus irmãos. Versículo 14, até o final. Além do Senhor produzir uma devastação jamais vista, além do Senhor produzir um sacrifício jamais visto, o Senhor produzirá uma batalha jamais vista. Versículo 14, ele diz, está perto o grande dia do Senhor. Ah, mas pastor, já faz 2000 anos que ele não vem, não chega mais tão cedo não. Vamos cuidar da vida, não é? Deixa de bobagem. Ele diz, cuidado, meu filho. O alerta é sério. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa.
É isso que a igreja do Senhor clama, lembra? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso que o apóstolo fala, trabalhando para apressar a volta do Senhor. Isso para os ímpios é uma péssima notícia. Ele diz: o Senhor está perto, mais perto do que você pensa, e Ele está se apressando para chegar. Ele está para chegar. E olha o que ele diz: o dia do Senhor é um dia amargo. E de repente ele começa a descrever, meus irmãos, esse dia. E eu preciso que os irmãos imaginem a situação em Jerusalém. Sofonias está dentro de Jerusalém dizendo: se arrependam dos seus pecados, abandone os ídolos, confie no Senhor, pare de confiar nas coisas do mundo, porque o Senhor vai mandar alguém para destruir Jerusalém, e seremos apresentados como sacrifício a essas pessoas, e o Senhor vai caçar todos os moradores dessa cidade. E todo mundo: não estou nem ligando, estou nem aí para isso, fala besteira, estou nem me preocupando. E ele diz: e o Senhor está para chegar perto, está chegando, Ele está se apressando. Cuidado, porque esse dia será um dia negro. O texto diz que ele será um dia amargo, e nele clama até o homem poderoso. Diz: não interessa quem você é, a sua arrogância, a sua empáfia de achar que você é forte. Ah não, eu me garanto, eu sou guerreiro, eu sou forte, eu não choro por qualquer coisa. Ele diz: você, meu filho, vai fazer xixi na calça quando ver o Senhor chegando. Você vai entrar em pleno desespero, você não está entendendo? Esse dia será amargo, não existe macho que se aguente em pé diante de Cristo. Preste atenção, você está achando que é forte? Você está achando que aguenta esse dia? Porque você ignora a voz do Senhor? Porque você não presta atenção no que o Senhor está dizendo? Ele diz: cuidado, porque aquele dia é amargo, é dia de indignação, é dia de angústia, é dia de alvoroço, é dia de assolação, de desolação, é dia de escuridade, é dia de negritude, é dia de nuvens e densas trevas. Ele diz: é um dia escuro e assustador, é um dia onde as trevas vão assumir e as pessoas não encontrarão esperança, é um dia de pleno desespero, é um dia de barulho de sirenes, versículo 16, é o dia que a trombeta toca, é o dia que você vai ouvir mais sirenes na sua vida. Haverá sirenes de ambulância, sirene de polícia, sirene de alarmes, não interessa, vai ver zoada. E ele diz: e nesse dia todos os fortes vão cair, todas as torres fortes vão cair, não haverá exército poderoso, não haverá bombas atômicas que parem esse evento, não existe nada que possa te proteger do Senhor. Esse dia será assustador, terrível, pavoroso, como você nunca imaginou na vida. Nem Hollywood, em todo o seu espanto, produzindo filmes de catástrofes, será jamais capaz de descrever o desespero que é viver isso aqui. Vocês vão experimentar isso, porque não estão me ouvindo, não estão prestando atenção no que eu estou dizendo. E no final ele diz, versículo 17: trarei angústia sobre os homens. Você pode estar pensando: no inferno é ruim porque Satanás fica cutucando lá o pessoal com garfo. Não, quem trará angústia é o Senhor. E o maior desespero dessas pessoas, meus irmãos, é saber que a esperança foi retirada delas. Não tem mais esperança. O que é que vai ser da eternidade agora? Condenação eterna. Não tem mais esperança. Acabou, não tem segunda chance. Ele diz: eu vou trazer angústia sobre os homens. E o desespero será tão grande, a angústia será tão grande, que o texto diz assim: e eles andarão como cegos. É alguém que está tão desesperado, mas tão desesperado, que ele fica se segurando pelas paredes. Ele anda agarrado pelas paredes, se segurando nas coisas, de tanto desespero que ele tem. Diz: e assim os homens se comportarão, eles ficarão como cegos, colocando a mão nas paredes para andar. Sabe por quê? Porque pecaram contra o Senhor. Será um dia tão terrível, que o sangue deles vai ser derramado como quem derrama pó em cima da terra. A carne deles vai ser apodrecida e vai ser atirada como quem atira esterco para fora, de tanta gente morta pelo chão. Eles: assim será o grande dia e terrível dia do Senhor. Não haverá um canto em Jerusalém que vocês vão pisar,
que não seja uma poça de sangue. E vocês vão ter que ver corpos sendo atirados para o lado, como quem tira esterco do meio da rua. É isso que vocês vão ver. E vocês vão entrar em desespero, porque vocês sabem que eles mortos estão melhores do que você, que vai morrer daqui a pouco. Você será capturado também. E nesse dia, do que valeu sua pós-graduação? Seu emprego bom? Sabe por quê? Olha o versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro, nem o seu Credit Card, Mastercard, bandeira ouro internacional. Nada, nenhum dinheiro que você adquiriu poderá livrar você no dia da indignação do Senhor. Nada que você conquistar aqui vai livrar você. O brasileiro acha que sempre se pagar uma propinazinha, der um toco. Quando o senhor voltar, eu dou um toco para ele. Teve um que morreu há 15 dias atrás e levou uma fortuna para dentro do caixão. Ele disse que era para entregar para Deus. Levou quase o dinheiro dele tudo para o Senhor. Coitado. Ele achou que dava para dar toco a Deus. Ele esqueceu que ele ia tentar subornar o dono do universo todo com alguns milhares de dólares. O Senhor diz: não faz diferença nenhuma quanto dinheiro você tem, meu filho. Porque Deus não está nem aí para contar qual é o tamanho da sua conta bancária. Se preocupou tanto de juntar dinheiro, não foi a vida toda? Isso, nesse dia, não fazer diferença nenhuma. Porque afinal de contas ele diz: mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Diz, ninguém vai escapar. O Senhor vai capturá-los. Sabe o que é mais assustador nisso aqui, meus irmãos? Com uma mensagem tão dura como essa, Jerusalém não ouviu. Com uma mensagem como essa, eles não ficaram nem aí. Não deram atenção nenhuma. Assim que terminou o culto, eles foram para casa. Viver a vida deles. Afinal de contas, isso é alarmismo de um profetinha. Não faz diferença nenhuma. Eles, de repente, meus irmãos, não ouviram. Tudo isso aqui podia ser evitado. A única coisa que eles precisavam fazer era render-se aos pés do Senhor, pedir perdão ao Senhor, confiar somente no Senhor para a sua salvação, e Deus os livraria. Mas Israel tinha outro lugar para confiar. Eles tinham feito aliança com o Egito. Eles diziam: no dia que a gente precisar, a gente chama o Egito e eles vêm defender a gente. Estamos nem ligando para isso. Deixa vir a Babilônia, o Egito vai nos salvar. E na verdade, no dia que a Babilônia veio, o Egito já tinha caído. Não adianta confiar nas coisas, é preciso confiar somente no Senhor. Mas em meio a toda essa destruição, houve um grupo em Israel que ouviu. Houve um grupo em Israel que ouviu Sofonias, que ouviu Ageu, que ouviu Jeremias, que ouviu Isaías. Houve um pequeno grupo que ouviu a pregação desses homens e se rendeu aos pés do Senhor, se arrependeu. Esse pequeno grupo foi chamado de remanescente. Eles sobreviveram a esse ataque, eles sobreviveram ao grande dia do Senhor, e eles voltaram para a sua terra no final. Eles foram salvos, e o Senhor tem para si um grupo remanescente, que render-se-á aos pés de Cristo, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que confiam somente nele, serão lavados e remidos no sangue dele, e esse dia de destruição não será para eles pavoroso, porque enquanto todos os homens estiverem em pleno desespero, correndo de um lado para o outro, tateando como cegos, angustiados e gritando, esse grupo estará em honra e glória, em um cortejo triunfal, acompanhando o seu rei. O Senhor nos conclama hoje à noite, meus irmãos, a nos ajoelharmos aos pés de Cristo. O Senhor nos conclama hoje à noite a confiarmos no sacrifício de Cristo, rendermos o nosso coração ao Senhor, abandonarmos tudo aquilo em que nós colocamos a confiança, abandonarmos os nossos pecados, abandonarmos a nossa vida de impiedade, rendermos-nos aos pés de Jesus, para que no dia que Ele voltar, sejamos um dos remanescentes também, para que eu e você não passe por essa situação. O Senhor nos garante a salvação para todo aquele que crê. Confiem no Senhor e essa não será a sua realidade. Mas fica a advertência. Pastor, então está tranquilo, está ótimo, está beleza.
Vou confiar no Senhor e vou indo em frente. Vai indo como? Do mesmo jeito? Não interessa se você diz que confia no Senhor. Se você vive como esses homens aqui, o seu final será o final desses homens aqui. E o Senhor invadiu Jerusalém. E todas as pessoas, homens, mulheres, velhos, crianças de peito, foram mortas à espada. O Senhor encontrou cada um deles. Cada casa de Jerusalém foi saqueada. O templo foi saqueado. Não sobrou nada. Eles levaram tudo. O Senhor destruiu tudo aquilo que eles confiavam. Não vale a pena confiar, meus irmãos, nas coisas do mundo. O Senhor nos convida a confiarmos somente em Cristo para a nossa salvação. Se você tem vivido a vida como essa aqui, confiando em coisas e não confiando no Senhor, se a única coisa que te dá tranquilidade para enfrentar a crise financeira é que você tem um emprego estável, que você tem que se virar, você confia no seu taco. Se a única coisa que te dá tranquilidade é sua capacidade de negociação, suas habilidades técnicas, e não o Senhor. Se você confia em qualquer coisa, menos no Senhor, se você busca na terra a confiança, o Senhor te convida a se arrepender hoje à noite, abandonar os ídolos e aprender a confiar em Deus, para que você não seja incluído entre aqueles que vão uivar da porta do peixe até a cidade baixa, para que você não esteja incluído entre aqueles que não ouviram o Senhor, e porque não ouviram o Senhor não os ouvirá no último dia. O alerta que o Senhor nos deixa hoje: está perto o dia da volta do Senhor. Pode ser que não dê nem para chegar em casa. Está perto o dia do Senhor. Rendam-se, arrependam-se, confessem a Jesus Cristo, roguem perdão a Ele, para que sejamos incluídos entre os remanescentes que vão morar no céu. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.